Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos falar sobre o verdadeiro sentido da Semana Santa, de modo especial do Tríduo Pascal. Então, já te convido, fique comigo até o final desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas possam receber esse conteúdo formativo. Durante o período de 40 dias, o período da Quaresma, nos preparamos para esse momento que estamos vivendo agora, que é a Semana Santa. Pois bem, a Semana Santa é esse momento especial, esse kairós de Deus, um momento onde somos convidados a nos aproximarmos cada vez mais de Cristo para conhecê-lo e se configurar a Ele, pois na Semana Santa vivemos liturgicamente e espiritualmente os mistérios da nossa redenção. Então, iremos começar com uma pergunta: o que é a redenção? A redenção foi o preço que Jesus pagou para que fôssemos libertos de todo o pecado e que pudéssemos nos reconciliar com Deus, ter de volta a graça da visão plena de Deus, que é o céu, que é a nossa salvação eterna, que havíamos perdido por conta do pecado original. Em outras palavras, estamos falando da nossa salvação. Aí vem uma segunda pergunta: e o que é a salvação? A salvação é justamente o preço que Jesus pagou para nos redimir dos pecados, para nos abrir a graça do céu. E Jesus já salvou toda a humanidade objetivamente com a sua morte na cruz. Com os sofrimentos de Cristo, com suas chagas, fomos curados e libertos, e mais uma vez temos a graça da visão beatífica de Deus quando nos configuramos a Cristo por meio da sua morte. A salvação realizada por Jesus Cristo na cruz atinge a toda a humanidade. Todos os seres humanos já estão salvos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas é necessário que cada um de nós, para que possamos, de fato, alcançar a nossa salvação pessoal, a nossa salvação subjetiva, aderirmos a Deus, aderirmos a Jesus Cristo com fé, esperança e amor. Por isso, vivemos nesses dias de Quaresma e, sobretudo, na Semana Santa, os mistérios de nossa redenção. Compreendidos, então, o que significa a redenção e a nossa salvação, vamos agora aprofundar um pouco mais o sentido verdadeiro da Semana Santa, a começar com a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é um momento importantíssimo, onde fazemos memória e revivemos a última ceia de Jesus, onde ele institui a Eucaristia, o sacerdócio e realiza o gesto do lava-pés. Esse gesto tão comum para nós, mas também ao mesmo tempo com o seu sentido verdadeiro desconhecido de muitos. É o que iremos aprofundar aqui. Na sexta-feira fazemos memória da paixão de Cristo e é o momento de nós adorarmos a cruz de Cristo. E vamos compreender bem como se dá isso. E no Sábado Santo, a celebração da ressurreição de Cristo. Porém, nesse vídeo, eu irei abordar de forma específica a Quinta-feira e a Sexta-feira Santa. Para a ressurreição, gravarei um vídeo exclusivo. Como eu estava falando, na Quinta-feira Santa nós celebramos a instituição da Eucaristia na última ceia. Na Quinta-feira Santa, Jesus antecipa sacramentalmente a sua paixão, que seria realizada na sexta-feira, no dia seguinte. Então, ao redor daquela mesa, Jesus consagra o pão e o vinho e dá aos seus discípulos, repetindo que aquilo é o seu corpo e o seu sangue que é dado. Ou seja, ele antecipa as celebrações litúrgicas da Santa Missa e institui ali a Eucaristia, que é a doação de sua vida, de seu corpo e de seu sangue para a nossa salvação. E ao ordenar aos discípulos que repita aquilo que ele realizou, cria
o sacerdócio ministerial, os únicos que são capazes, que têm o poder dado pelo próprio Cristo, de celebrar a Eucaristia, de fazer com que pão e vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Logo em seguida, Jesus lava os pés dos discípulos. E com esse gesto, ele tem algo muito profundo para nos ensinar. Os pés é sinal de caminhar. Os pés é o sinal também da boa nova profética, do anúncio do reino de Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, as boas novas de libertação, que diz a Sião, teu Deus reina. Vemos, portanto, nessas palavras, o sentido dos pés como aquele que anuncia a chegada do reino de Deus, aqueles que anuncia o tempo messiânico, o tempo da graça operado por Jesus Cristo. Os pés também é citado no Evangelho como aqueles que caminham para o pecado e por isso devem ser cortados. Então, com o lava-pés, Jesus está purificando os discípulos, purificando a alma dos discípulos, libertando-os de todo o pecado, o que ele irá fazer de forma efetiva na sexta-feira, doando seu sangue na cruz. A água simboliza tanto o batismo como o próprio sangue de Jesus Cristo, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Esse é o sentido real e profundo do lava-pés. Não apenas um simples gesto de humildade e de serviço, mas o serviço primordial que Jesus veio realizar, que é a nossa salvação. O lavar os pés significa lavar de todo o pecado, de purificar o ser humano, purificar a humanidade, para que a humanidade seja salva. E ao ordenar aos discípulos que repetisse esse gesto de lavar os pés uns dos outros, significa a missão da igreja, que é dar continuidade à missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, de levar a toda a humanidade a presença real de Jesus, para que as pessoas possam conhecer Jesus e, aderindo a Ele, ser salvos. Portanto, a missão da igreja é a missão salvífica de Jesus Cristo. A verdadeira missão da igreja é salvar a alma das pessoas, purificando-a de todos os erros e de todos os pecados. Esse é o verdadeiro sentido do lava-pés. Anunciar a salvação vinda por Jesus Cristo e continuada pela igreja ao longo da história. Na Sexta-feira Santa temos a paixão de Cristo, a morte de Cristo na cruz, o seu verdadeiro sacrifício de louvor a Deus, o verdadeiro sacrifício que tem o poder de nos lavar e de nos curar de todo o mal, de todo o pecado, o único que tem a capacidade de nos religar a Deus novamente, de abrir o céu para cada um de nós. Esse mistério de salvação, de glorificação que celebramos na Sexta-feira Santa. Jesus é glorificado na Sexta-feira Santa. Toda a encarnação de Jesus, a missão de Jesus se concretiza, chega à sua plenitude na cruz. Como ele anuncia, sobretudo no Evangelho de São João, que a hora dele é a hora da cruz. Por isso, meus irmãos, adoremos a cruz sem medo, sem vergonha nenhuma da cruz de Cristo, pois a cruz de Cristo é a nossa vitória. A cruz de Cristo é a glória de Deus, é o meio pelo qual Ele nos salva e nos liberta. Por isso devemos adorarmos a cruz de Cristo e não ter vergonha de assumi-la na nossa vida e carregar a nossa cruz. Fazendo essa análise da Quinta-feira Santa e da Sexta-feira Santa, chegamos a uma conclusão importante. Para que possamos viver dignamente e com frutos esses dias de salvação, precisamos nos configurar com Cristo. É necessário nos deixar inundar pelo verdadeiro sentido
daquilo que celebramos e morrermos para nós mesmos, morrermos para o pecado, morrermos para tudo aquilo que é mundano em nós, pois só dessa forma agradaremos a Deus, pois o sentido de celebrarmos a Semana Santa, de celebrarmos o Tríduo Pascal, a paixão de Cristo, é para que possamos morrer para nós mesmos, nos configurando a Cristo, e carregar a nossa cruz com amor, com fidelidade, para que possamos ressuscitarmos com Cristo. Espero que tenha ficado claro o verdadeiro sentido da Quaresma e, sobretudo, da Semana Santa e do Tríduo Pascal. Espero você no próximo vídeo, onde falaremos sobre a ressurreição de Cristo. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.